Bora lá, Fiel, para as últimas notícias do Corinthians aqui nos Donos da Bola. O craque Neto trouxe as últimas atualizações do timão que enfrenta o Internacional hoje, lá no Beira-Rio. Confirmou aqui a provável escalação do Corinthians e, na sua opinião, com quem que você inteiraria do lado do Guinegão no ataque? Romero, Kaique ou Vitinho? Deixa sua opinião aí nos comentários. Separei os melhores momentos aqui dos Donos da Bola para vocês. Então, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aquilo que está acontecendo no Corinthians é muito difícil pro Dorival Júnior, né? Aí você não tem Carrilho, você não tem Memphis. Você não tem o Alberto, você não tem Garro. Olha só que dificuldade. Os caras que fizeram a diferença ano passado estão tudo de fora. Isso. E aí, ele fez um jogo muito bom. Contra o Flamengo no primeiro tempo. Não, mas antes disso, com a molecada. E aí ele fez um jogo muito bom com essa molecada. Com o Kaique, Botafogo, acho. Se eu não estiver errado, foi contra o Botafogo. Se eu estiver errado. Aí, meu irmão, qual é a tendência? Fluminense fora de casa. 1-0. Aí, que foi um jogo horrível, mas que os meninos jogaram. E o que eu tenho ideia, e aquilo que eu estou percebendo, Veloso Souza e Paulo do Vale, é que o Dorival Júnior, ele viu que Thales Magno não dá mais, certo? Que Romero não dá mais, sabe? Que Hector Hernanes, que ele já tirou. E aquilo que o Souza vem falando sempre em relação ao Dorival Júnior, é como que ele gosta do time jogar. É um jogo extremamente difícil hoje para o Corinthians, mas é para o Internacional também, que tá uma draga desgraçada. Meu irmão, se vocês imaginarem o que o Grêmio estava jogando, e que, por sinal, o Grêmio melhorou muito nos últimos 2 jogos, né, e joga contra o Santos na Vila, que melhorou muito também com o nosso querido Vojvoda, né? E muito o Santos. Aí você pega o Vasco, que também melhorou com o Fernando Diniz, e que pega o Palmeiras. Esses são os jogos. Aí você tem o Ranieri, José Martínez, Breno Bidon e Michael, que eu acho que essa é uma formação forte para enfrentar o Internacional de Porto Alegre. Mateuzinho, o Pedro Choca, que já ganhou a posição, e o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. E aí, aquilo que a gente falou ontem aqui, Vitinho e Guinegão. Quando você tem uma formação que todas vezes você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, e você não tem preparo, sabe? É difícil. Quando que o Corinthians jogou? Não jogou? À noite, no domingo? Domingo. Você acha que esse time treinou? Não. Fala a verdade. Segunda é folga. Segunda é folga. Terça é véspera do jogo. Véspera de jogo. Você acha que esse time treinou o quê? Então o treinador tem que chegar pros caras e montar uma coisa básica. Qual que é o básico do Corinthians, do meu entendimento? É isso aqui, ó. É a zaga e esses volantes aqui que o Dorival Júnior conseguiu fazer tão bem que ele passa da Copa do Brasil. Que ele ganha de 3-0 do Palmeiras, ele ganha de 3-0 do Atlético Paranaense com essa força. Porque há quanto tempo o Yuri Alberto ficou sem jogar e sem fazer gols? 4 meses e fez o gol contra o Flamengo. Olha o Memphis, um edema. O cara tá com... Vocês que pagam um pau pro Memphis. Nossa, que legal o Memphis, né? O Memphis tá treinando pros 2 jogos da data FIFA pra Holanda, que é Malta e não sei quem que eles vão enfrentar. União Pocense, lá de Santo Antônio de Posse, ganha de Malta e do outro time. União Pocense, jogar o Dedo, o Virso já foi pro céu, jogar o Sérgio, meu querido, se jogar o Buleta, se jogar o Lilico, se jogar eu, se jogar o César, centroavante, se jogar o Gastão, se jogar... Nós ganha dos caras. Aí ele está se preparando. E mais, ele está se preparando tanto que ele acha que ele vai jogar sábado. Porque ele joga sábado, viaja e faz os jogos na data FIFA. Não é muito louco? E volta, como se o Corinthians não fosse importante contra Mirassol, contra o Flamengo, contra todos os times. Inter. Que isso, Inter, cara. O Corinthians precisa de todas as formas do empate hoje para fazer 30 pontinhos, para depois fazer mais 13, 14, para não cair. De novo, é o 3º ano consecutivo. E nesse ano, Veloso, estudando não, porque eu nunca estudei, né? É assim, ó, bota a tabela para mim aí, Cascão, da segunda parte, fazendo um favor, para que a gente possa até discutir isso. Não, tudo bem. Aí você tem, ontem, 28 pontos, foi o Atlético Mineiro que empatou com o Juventude, que foi com 22. Já é um resultado ruim para os dois. Talvez para o Juventude nem tanto, porque você não soma um ponto fora de casa, né, Souza? Né? Você não conta esse ponto para você poder realmente não cair para a segunda divisão, o Juventude. Você não conta esse, você conta lá de casa. Você conta quando joga em casa. Aí você pega Vitória,
você pega o Grêmio, Sport. você pega o Sport, você Juventude, Tá. né? E se você... Então tá, tudo bem. Se a gente tá com problema técnico, não tem problema nenhum, não. Tá tudo certo. Problema técnico todo mundo tem, tá tudo certo e misturado. Então, eu não sei o que o Corinthians pensa de Campeonato Brasileiro e o que a diretoria pensa, do que a comissão técnica pensa e principalmente o departamento médico. Porque eu queria perguntar para nós que jogamos bola, e Paulo do Vale, que é um monstro, neto do Luciano do Vale, um dos melhores repórteres desse país. Muito melhor que Pedro Ramiro, que tá uma perna desgraçada. O cara saiu daqui, era Zé Ruelinha, né? Fazia produção, papapá, virou uma perna e fez uma pergunta bem desagradável pro Dorival Júnior. Porque você tomou, né? Porque o que o Corinthians jogou no primeiro tempo, você não viu o jogo, Pedro Ramiro? Ele não viu. Talvez você não tenha visto. Talvez você estava conversando com os torcedores, fazendo podcast. Você não viu o jogo no primeiro tempo, né? Voltando pra nós aqui, né? Achei injusta a pergunta dele também. Muito injusta. Achei injusto. Mas foi mesmo. Achei mesmo. Porque não... Pô, que isso, cara? Até porque o Dorival Júnior... O que o Dorival Júnior tá fazendo tecnicamente e taticamente no Corinthians, nenhum outro cara conseguiria fazer num momento tão difícil. Aí, quando você tem a possibilidade, né, de ter os jogadores um edema... Eu perguntei para uma pessoa importante lá de dentro. Importantíssima. Falei, perguntei para ele assim, Souza, se tivesse que disputar um campeonato, uma final, o cara jogava? Falei, Neto, na hora. Desculpa. Agora você ficou todo esse tempo machucado. Aí você se prepara para sábado. Aí depois você joga os 2 tempos de 90 minutos. Então, contra o Flamengo e contra o Internacional, você não quis jogar, Memphis Depay. Aí é um problema seu e do departamento médico e de quem dirige aí, e de quem manda aí. E você, Fabinho Soldado, desculpa, ou você toma atento em relação a isso, ou quando tiver qualquer tipo de problema, aí é você que é o cara. Você que é o cara, porque é um absurdo o cara não jogar por causa do edema. Olha só aqui, ó, do Ceará, eu vou tirar até o Grêmio dessa e boa sorte pro Grêmio hoje. Parabéns ao Grêmio que tá fazendo agora aí nos últimos... Qual? Se cai 4, Veloso. Sim. Quais os clubes grandes, nacionalmente, porque o Sport é grande, o Fortaleza é grande, o Vitória é grande, o Juventude não é tão grande, mas é um time muito agradável, o Santos é o maior time do mundo, o Internacional é campeão do mundo, o Corinthians é campeão do mundo, o Atlético Mineiro foi campeão agora outro dia, o Vasco, 5 anos consecutivos para cair na segunda divisão. 5 anos consecutivos. E esse ano de novo. Aí você pega o Ceará, e aí, não sei quem está com 32, não. O que você pensa disso aqui, dessa tabela, em relação ao Corinthians hoje? Olha, olhando essa tabela aí, eu acho que é difícil mudar alguma coisa aí embaixo, viu? O Juventude está ameaçando uma reação, o Vitória já nem tanto, o Fortaleza também nem tanto, e o Sport já caiu. Sabe como que eu faço a soma? Desculpa, Veloso. São 25 jogos, né? Ou 23, 25 aí. 25. Faltam 13. 13, metade eu jogo em casa, certo? Vamos por 6. Botar 6. O Fortaleza ganha 6 jogos em casa? Não ganha. O Vitória ganha? Ganha. O Juventude ganha? O Santos ganha? O Internacional ganha? O Corinthians ganha? Quem ganha aqui? Acho que ninguém. Até lá em cima, ninguém. Certo? O que vocês pensam? Se o Juventude e o Vitória ganhar os 6, consegue escapar. Não, mas 43 eu tô falando de todos. Ninguém. Difícil. Ninguém. Vamos lá. Fora de casa, quantos pontos faz o Fortaleza? Quantos pontos faz o Vitória? Quantos pontos faz o Juventude? Quantos pontos faz esses times aqui? De 7 jogos, 21 pontos. Sem o Memphis, sem o Garro, o que perde o Corinthians é muito tecnicamente, mas ao mesmo tempo, você tem um menino. Você tem um menino que é a cara do Corinthians, que é o Guinegão. Você tem um menino que corre, você tem um menino que desenvolve. Vocês não viram esse menino acontecer nada com ele nos últimos 3 meses em relação a não correr, a não suar a camisa do Corinthians, a não desenvolver uma força muito mais física do que técnica. E, ao mesmo tempo, a classificação da Copa do Brasil vem muito dele. Vem muito dele. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Qual a importância do Guinegão e o Vitinho, 2 meninos jogando à frente no jogo de hoje, Wagner e Fernando Veloso?
E sem falar que se ele for mexer durante o jogo... Qual o pênalti que você bateu aí, Roberto? Você não bateu um pênalti. Ó, o Lula ficou bravo com você. O Alexandre de Moraes, olha como o Corinthians é grande. Os caras lá naquela confusão toda. E o pênalti que o Roberto bateu, hein? O Corinthians é muito grande, velho. O Corinthians é uma coisa impressionante. Ô, Lula, eu vou conversar, eu sei ele. Pessoal, nós dois conversando em inglês com o Trump. Meu Deus do céu. Ah, então, que você imagina só? Imagino. Aí eu ia falar pra ele, vai Corinthians! É isso que eu ia falar só. Vai Corinthians! Voltando pro Corinthians, qual a ideia em relação a esses jogadores da frente? Craque, uma coisa que tem que pontuar muito com a chegada do Dorival é esse setor defensivo, que era o setor que mais sofria no Corinthians, né? Esse setor aqui... Ele tirou o Félix Torres, ele tirou o Kaká. Ele achou a dupla de zaga... A verdade, a dupla de zaga é o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Os dois laterais estão jogando muito bem. O Ranieri, pra mim... tá jogando muito. O Ranieri, pra mim, é o pilar desse time, né? No setor defensivo, mas, assim, uma coisa que tem que pontuar muito é o fato do Dorival... Mas só uma coisa, viu, Ranieri? Não acha que você é craque, não, que você não é, viu? Quando você quer passar, quer querer ser centroavante, quer ser meia-direita, não é não, viu? Fica de volante. Ele deu uma chegada no Carrascal no jogo, você viu? Ele veio de longe assim. Eu gosto do... Já deu, regaçou. Pra mim, o Ranieri é um dos grandes jogadores do Corinthians hoje. Souza. Esse setor defensivo aí equilibrou muito o Corinthians. Se não fosse isso, o Corinthians estaria sofrendo muito. Porque o Corinthians, desde o ano passado, é um time que... E por que o Corinthians joga tão bem a Copa do Brasil enfrentando um Palmeiras? Porque não era esse time aí. Eu sei, Souza. Não era esse time. Veloso. Eu sei que não é esse time. Não era esse. Mas não jogou a Copa do Brasil com... Quando que jogou com o Garro, o Roberto e o... Copa do Brasil. Quantos jogos? Os dois. Que jogo foi? Os dois com o Palmeiras. Confronto com o Palmeiras, jogou o time inteiro. E com o Atlético. E aí, qual a ideia desse menino no jogo de hoje contra o Internacional, lá, juntamente com o Vitinho, que participa também desse lance aí, do gol do Guinegão. Vitinho que entrou muito bem nos jogos, tá? E o gol dele, Veloso. O Vitinho é um jogador rápido, né? Que o Corinthians não tem muito essa característica, principalmente quando o Yuri tá de fora. Então é um jogador que... Era pra ser o Thales Magno, né? Poderia ser o Thales Magno, poderia ser o Romero, mas ficaram tudo pra trás. Inclusive, decepção, viu, Thales Magno? O Gui passou eles pra trás também, o Guinegão. Todo mundo. Passou pra trás. Hoje é a primeira opção ali, o Guinegão. E o Vitinho, que não fez gol ainda, mas tem entrado bem, tem sido um jogador importante. Eu acho que lembra um pouco... Bom tecnicamente, né? Ele é bom, tecnicamente ele é bom, ele é rápido. Ele lembra um pouco o Thales Magno quando chegou lá atrás. Que entrava, fazia diferença, buscava jogo, tava fazendo gols, agora sumiu o Thales Magno. Sou fã desse moleque, velho. O do Guinegão? Eu não tenho telefone de nenhum jogador. Também, bola dele. Não tenho telefone de nenhum jogador. Tem o do Pedro Henrique. Pitinho. O menino do Bragantino, que eu gosto, que fez gol agora contra o Santos. Baita zagueiro, que deveria estar no Corinthians. Baita zagueiro. Esse Guinegão, meu, é uma humildade da família dele. É uma coisa que... Quem é São Paulino, quem é palmeirense, quem é corintiano, quem torce pro Guarani, quem torce pro Grêmio, que eu amo o Grêmio, diga-se de passagem, né? Cara, sabe? É isso que falta a determinados jogadores. Você acha que o Guinegão não tá com edema? Tem cachorro aqui? Tô escutando um latido? Não, tem cachorro aqui também na banda, e aí eu fiz, né? Quem que trouxe cachorro? Vai pro programa, cachorro? Vocês escutaram latido ou eu que tô... Não, tá lá fora, ele lá fora. Você escutou o latido? Eu escutei. Deve ser o cachorro guia do nosso parceirão. Tem um cachorro guia aí. Tem um cachorro guia ali. Aí, bota o cachorro aqui. Aí, você pega um menino como esse, sabe? Você pega o Garro. Quanto tempo o Garro jogou machucado? Com o joelho? Ano passado... Porra! Agora o Memphis Depay não podia jogar contra o Flamengo, não podia jogar agora aqui, ó. Ô, Júnior, eu não jogo contra o Mirassol. Pô, não! Agora você depende de quem? Desse menino Guinegão, que é um menino extraordinário, que no gol do Roberto, quem passou a bola? Guinegão. Ninguém fica esse tempo todo na base, chega no profissional à toa, né? Fica. Não, eu sei que, mas assim... A gente sabe que fica. Desculpa, Souza. Fica, mas fica, assim, né? Sem tanto holofote como ele, né? Sem tanto o quê? Holofote, sem tanta mídia, né? É um moleque que parece... Fox Lux! Exatamente, não tem tanta mídia... Né, e sempre fez gol, apareceu aqui alguns lances dele da base, né, ele fazendo gols, e ninguém se falava nele. Eu acho que a única pessoa, a primeira pessoa aí aqui, você tem que ressaltar isso, a única pessoa que falou do Guinegão aqui foi você. Verdade. Porque não colocou o Guinegão no jogo da base que você viu ele jogando, e aí o Dorival achou essa... Cara, teve um jogo dele, ele fez 2 gols junto da perna esquerda, eu mostrei aqui, mostrou. Por que não bota o Guinegão pra jogar?
Por que não bota o Dieguinho pra jogar? Por que não bota o Kaique pra jogar? Vai botar Hector Hernandes, vai botar Thales Magno. Que isso, cara? Bota esses meninos, ninguém sabia que era ele. A gente colocou ele aqui, Souza. Você pediu pra colocar e tá jogando, tá trazendo resultado, fez os 2 gols da classificação, tanto no jogo da ida contra o Atlético como na volta. Tem sido peça fundamental na ausência de Memphis, do próprio Yuri, tem ajudado bastante na frente. É um jogador que você tem que valorizar os ativos da casa. Não adianta você ir buscar jogadores que não venham jogar, renovar contrato de jogadores que não estão jogando. Você acha que o Guinegão ganha mais que o Hector Hernandes? Mas nunca. Você acha justo lá dentro no métier, dentro do vestiário, dentro da hora que eles comem o bolo lá, que é uma mordomia que eles têm lá no Corinthians, mesmo não é quebrado, é uma mordomia. Quem que você acha que ganha mais? O Hector Hernandes, que fez 1 gol contra o Mirassol, ou ganha esse menino? Mas se eu fosse contratar o... Você acha justo isso no dia a dia? E você cobrar o menino em algum momento do jogo ruim? Dá uma olhada, olha o Chicão lá, grande Chicão. Esse é o Guinegão, irmão. Que por sinal, o Casimiro nem sabia que é. O Casimiro da Casé TV. Um beijão pro Casimiro aí. Cara, gente boa, parceiro que revolucionou de uma maneira monstruosa junto com o Podpah. Eu acho que são os 2 programas. Do futebol foi a Rádio Craque Neto, no YouTube. Ninguém tinha pensado nisso. Eu e o Sidney Fraoli pensamos e a gente há 7 anos... O Veloso já fez jogo lá, Souza já fez jogo lá. Hoje o Rosinei é o nosso comentarista, Doni Vieira, Gamarra, muitos narradores passaram por lá. Pedro, a Rádio Craque Neto, Pedro Ramiro, o Pedro Ramiro, não quero falar desse menino, porque ele está muito anticorintiano. E aí é o seguinte, a Rádio Craque Neto no YouTube é um estouro, meu irmão, e não tem para ninguém. E esse menino, eu acho que ele veio transformar aquilo que se o corintiano que está numa desgraça, num sangramento, né? Esse menino traz esperança, Paulo do Vale. E ó, vou falar, hoje é o jogo dele, porque além das ausências importantes, é um reencontro dele com a família Dias, que não estava enxergando o potencial que o Dorival enxergou nessa chegada dele ao Corinthians, né? Por que o Guinegão teve poucas oportunidades com a família Dias, né? Então vai ser interessante. Mais, né? E o Hector Mas o Guinegão nunca derrubou um boi, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que ele é o grande personagem da partida de hoje para mostrar pro Emiliano, para mostrar pro Ramon, que ele era um cara que poderia já ter ajudado o Corinthians antes do Dorival Júnior chegar. Tá, qual a ideia do Guinegão e o Vitinho de atacante e os 4 homens do meio campo, Veloso? O Guinegão até faz os gols dele, né? Um jogador de presença de área, que sabe definir, bate bem na bola. Agora... Vai ter base, irmão. O problema, além do Vitinho, que pode fazer com que a bola chegue lá, outros atletas ajudarem, né? Essa bola chegar lá. Porque embora... Eu acho que esse cara vai ser o Breno Bidon, que já fez isso. Mas não é muito a dele, né? Não, mas dá pra fazer. Não é muito a dele. Se você comparar o Bidon com meias como o Garro e com o Memphis, não dá. Não tem mas como. para um elenco chegar a ganhar títulos, sofre, vai sofrer. Por isso que o Palmeiras hoje é o concurso e os do Flamengo e Palmeiras, porque eles têm uma reposição assim fenomenal, velho. E oscila muito pouco, né? Perde muito pouco. Então, assim, ele eu acho que vai sofrer por isso. Todos esses desfalques para a bola chegar com qualidade para ele definir. Porque se chegar, ele faz gol. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui e for corintiano de verdade, você vai se inscrever aqui no canal Nação Corintiana, vai deixar o like e vai apertar no seu celular aí, hypar o vídeo. Só se você for corintiano de verdade. Quem não fizer isso não é Corinthians, hein, mano? Então, dá essa moral aí pra gente, eu te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal todos os dias. Informações, pós-jogo, pré-jogo, é tudo aqui, cara. No canal roxinho aí, Nação Corintiana, é um grande prazer ter você aqui. Vamos lá, o Corinthians enfrenta o Internacional hoje, fora de casa. Cara, até meio que num desespero, né? Porque o Corinthians tá na parte de baixo da tabela. O Corinthians e o Inter é um seguido do outro. É um confronto direto. O Internacional ainda tem aquela dorzinha lá, né? De 2005 até hoje. Os caras tá na justiça para tentar reverter esse título. Os caras deram ingresso de graça lá no Beira-Rio hoje. Não sei se vocês viram, até falou aqui no vídeo. Para lotar o estádio, para fazer um caldeirão lá, né? Vai ser hostil, um clima hostil lá no Beira-Rio para enfrentar o Coringão hoje. E aí, cara, o Corinthians precisa... Mano, vai ser um jogo difícil. Vai ter que pôr a bola no chão e jogar. Não dá pra contar com a lei do ex de hoje, né? Porque, infelizmente, o senhor Yuri Alberto ramelou no último jogo, em tudo que ele poderia ter ramelado, né? Mas temos Guinegão no ataque, velho. O Guinegão vem de um ótimo momento. E quando o Guinegão começa jogando, mano, olha, dá pra fazer resolver a vida do Coringão lá hoje, hein?
Mas é isso, mano. Quais são as suas perspectivas? Você entraria com o Kaique? Entraria com um atacante mais casca grossa, no caso do Romero, né? Que não vem num bom momento, mas, cara, em vários momentos já salvou o Corinthians, momentos como esse. Ele costuma se sobressair, então... Eu não sei, até entraria com ele de repente, né? Mas deixa a sua opinião aí nos comentários, bora trocar uma ideia sobre isso, beleza? E se você chegou até aqui, mano, por favor, se inscreve aí, deixa o like, isso nos ajuda demais também. Aperta o botãozinho hypar aí, você vai informar pra todo mundo aí que o canal aqui traz notícias do Corinthians fazendo isso, beleza? Forte abraço, pessoal, até mais tarde, que vai ter o pós-jogo aqui no canal. Valeu!